Patrícia, para você, como psicóloga, o que é a gula? A gula é uma compulsão, ou seja, uma repetição, né, de hábitos para a realização de um desejo. Por que compulsão? Porque por mais que você repita aquele hábito, por exemplo, gula de comida, por mais que você coma, é como se existisse um buraco e aquele desejo nunca é satisfeito. Então, baseado nas ideias de Freud, de inconsciente, né, e da psicanálise, é como se existisse um buraco nesse inconsciente por alguma questão relacionada com o afeto de estruturação. E aí você tenta, através da gula, por comida, por livro, por compra, né, por exercícios físicos, você tenta preencher esse buraco através do alívio imediato da tensão provocada por ele na atitude que você está repetindo, né, que você está usando novamente a comida, o livro, mas na realidade esse buraco nunca fica preenchido. E quando a compulsão é negativa e quando ela é positiva? Bom, não sei se a gente poderia fazer uma pergunta assim, exatamente, se ela é positiva ou se ela é negativa, né? Dizem que Freud explica tudo, e é mais ou menos isso. A compulsão, ela vai sempre estar existindo por conta, digamos assim, desse mal-estar, se a gente pudesse usar uma linguagem mais simples, que existiria no cotidiano, no inconsciente. Então, o que ela leva para um alívio imediato da tensão. Mas aí essa tensão se instala novamente, porque esse buraco não foi preenchido. Ou seja, essa fratura, que a gente pode também chamar assim, não foi resolvida. Então ela precisa ser elaborada, como a gente usa, trabalhada através de um processo terapêutico e a partir daí sim. Então essa gula, se a gente for encarar como um resultado, um sintoma, uma exteriorização de um componente psíquico, aí sim ela seria resolvida, digamos assim. Em relação à gula de vida, ela é positiva ou negativa, na sua opinião? Aí também a gente precisa ver. Muitas vezes um sintoma, como a gula, pode estar simbolizando o contrário. Uma gula de vida poderia ser uma busca inconsciente pela morte. Uma pessoa que adora viver perigosamente, que adora emoções fortes, certo? Que dirige perigosamente. Então, aparentemente, é uma pessoa que não tem medo de nada, né? Que está enfrentando todos os desafios e tal, chega no limite da vida. Mas isso pode ser uma forma de desafiar a morte. Então, isso é uma gula de vida ou é o contrário, é exatamente o reverso da medalha. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa questão do sintoma. Nem sempre o que parece quase nunca. E gula de comida, especificamente também? O que é que você fala sobre uma pessoa que tem gula de comida? Bom, aí, com a comida específica, Freud fala em algumas coisas da fase do desenvolvimento, do psiquismo, que ele relaciona com as fases do desenvolvimento sexual. E existe a fase oral, em que a criança obtém prazer, principalmente pela área da boca, pela alimentação, pela sucção. Se existe algum nó nessa fase do seu desenvolvimento, o adulto biologicamente pode existir, mas a criança que existe nele tem alguma coisa que ficou presa nessa fase do seu desenvolvimento. Então ela tenta, através da comida, voltar àquele momento de completude ou de prazer, ou o contrário, em que ela se sentiu abandonada e etc., para aquele momento, e através disso ela repetir a questão da comida. Tem também algumas coisas assim, que trabalhando com criança com dificuldade de aprendizagem, certo? Uma criança que come excessivamente, devora tudo que vê na frente, como se fosse uma busca insaciável por um segredo ou por alguma coisa da vida que ela não tem acesso. Então ela fica sempre buscando isso na tentativa de achar o perdido. Crianças que não comem quando a mãe é muito presente, que é o contrário. Ela não consegue engolir nada porque a mãe já entope tanto os desejos e as vontades dela que a criança fica mais objeto do que sujeito. Então ela rejeita a comida. Então tem muito isso. E a gente não pode nunca esquecer que qualquer sintoma é sempre um sintoma localizado numa linguagem do seu tempo, no seu contexto cultural. Então hoje a questão da comida, muitas vezes a gente está vendo como gula. Por quê? Porque o modelo de beleza do Ocidente hoje é uma mulher magra, esguia. Então isso é um contexto.
né? Então a gente chama de gula algumas coisas que em outras culturas poderia ser um comportamento supernatural, como arrotar é falta de educação, e em outras culturas arrotar é simplesmente dizer que a comida está deliciosa e maravilhosa. Então a gente precisa estar muito atento a isso, e psicologia nunca é nada assim, preto no branco, né? A gente precisa estar sempre o que tem por trás, o que tem por trás. Aí nunca pode ser muito simplista. Acho que a gente precisa ter cuidado com isso. Muito obrigada. De nada.